Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos a mais uma aula técnica, o nosso encontro de número 75 de 2014, já aí caminhando, para o quarto final do nosso treinamento 2014, ou seja, a última quarta parte, são 100 aulas nesse ano, 99, hoje aula de número 75, já partimos aí para o quarto final deste ano letivo no seu Universo do Mecânico, seu MEC, aula hoje de número 75. Sejam todos muito bem-vindos para acompanhar mais uma aula sobre o Ford Focus, motor Sigma 1.6, 16 válvulas, onde hoje estaremos iniciando uma nova parte de aula, a parte dos comandados pela ECU, ou seja, os componentes que recebem os sinais dela. Mas te dá boa noite a todos, uma boa participação nesse treinamento, um bom dia, uma boa tarde, para quem acompanha a aula gravada também. Afinal de contas, no seu Universo do Mecânico, você escolhe se acompanha a aula, se assiste no final de semana, se assiste em outro dia ou quando o carro aparecer na oficina. Você tem aí várias opções de como acompanhar o treinamento aqui no seu Universo do Mecânico. Bom, aula de número 75, vamos já ao tema desta aula, que é justamente atuador parte 2, ou seja, um segundo encontro sobre os comandados pela ECU. Então vamos dando sequência nesse treinamento, na parte de atuadores, que é a parte já quase que final do nosso treinamento. Afinal de contas, atuadores são os componentes que a ECU comanda para gerenciar esse título. Gerenciamento eletrônico do motor é o que? É o que a ECU faz. Ela gerencia o funcionamento do motor. E um deles, principais, nós temos eletroinjetores e ignição, mas tem outros atuadores que a ECU comanda também para adequar o funcionamento desse motor Sigma 1.6 16, porque tem sistema de partida frio, tem controle de poluentes do tanque, que são o canister, tem outras atividades que a ECU faz em cima dos sinais recebidos dos diversos sensores espalhados lá pelo motor. Então são muitas informações e alguns atuadores, alguns comandados por esta ECU. E hoje, o nosso nono encontro desse treinamento, vamos abordar quais atuadores? Vamos lá. Os atuadores ignição, canister e partida frio. Na aula passada, falei dos dois eletroinjetores e eletroventilador, Foram abordados os na aula passada. Eletroinjetores, os 4 bicos injetores do sistema multiponto sequencial, utilizado no Focus 1.6, e também sobre o eletroventilador, um controle que a ECU faz em cima da temperatura do motor. E hoje, nesse sistema ME 17.8.5, nosso nono encontro deste tema, veremos ignição, veremos canister e partida frio. E abordando esses 3 temas, ignição, é todo o controle do mapeamento do sistema de ignição. Então nós temos avanço de ignição, atraso da ignição, ângulo de permanência da bobina. São 3 coisas importantes que a ECU faz em cima deste subsistema de ignição. O canister e partida frio, temos o canister que vem dos veículos que eram só a gasolina e o partida frio dos veículos que eram só álcool. Temos o que? Os dois nesse veículo, porque é um veículo flex. Então tem que ter um controle do canister, que é o controle dos poluentes evaporativos do tanque, porque o carro é flex, pode ser abastecido com gasolina, e o sistema de partida frio, que é necessário justamente porque na fase fria teremos a necessidade de injeção de gasolina para que o motor entre em funcionamento
quando está abastecido com álcool, né? Para iniciar o funcionamento do motor, precisamos da partida frio com gasolina, porque se está abastecido só com álcool, ou uma proporção muito alta de álcool, e a temperatura do motor abaixo de 15, 16 graus, com álcool puramente só, frio, gelado, o motor tende a não pegar. Precisa de uma injeçãozinha de gasolina para facilitar essa partida frio e assim começarmos o funcionamento correto do motor. Então, são 3 atuadores, 3 sisteminhas que a ECU controla, vamos ver já já, sempre com um comando, né, negativo, ou seja, mandando pulso negativo, mas pode ter relé também. É o que nós veremos então a partir de agora aqui no seu UMEC, o seu universo do mecânico. Telinha de introdução então. Neste segundo encontro sobre atuadores, né, aula passada falamos de injetores e eletroventilador, veremos como a ECU controla o mapeamento da ignição, partida frio e o canister, né? E quando se fala em ignição, ó, se fala de cara, ó, mapeamento. Por quê? Canister e partida frio é só comando. Ou seja, não tem meio termo. Ou o módulo comanda a válvula de purga do canister, ou não comanda. Ou comanda a partida frio, ou não comanda. Não tem meio termo. Não tem uma regulação. Não tem um ajuste. Não tem uma adequação. É sim ou não. É funcionar o canister ou não funcionar. É injetar partida frio ou não injetar. Não tem meio termo. Agora, ignição tem. Ignição é mapeamento. Uma coisa muito mais complexa, uma precisão muito maior, ou seja, é mapeada a ignição. E aí você tem o mapeamento desde o fator, né, de ângulo de permanência, avanços, atrasos na ignição, adequação para o combustível, claro, o Focus aqui é flex, então se você está usando gasolina, o AF está para gasolina, é um tipo de mapeamento de ignição mais restrito à ignição, porque o carro com gasolina, se adianta demais o ponto, tende a detonar mais, né? Se está com álcool, eu consigo deixar o ponto mais adiantado, porque o álcool já é um antidetonante natural, né? Então, se o AF está para álcool, a ignição fica mais avançada, né? Então, você tem um mapeamento. E não é só isso. Além de adiantar e atrasar o ponto por causa também do combustível, do sensor de detonação, temos ainda, né, a importante relação de ponto individual, cilindro por cilindro. Mesmo sendo uma bobina de 4 torres, né, 2 em 2 é feito o comando, a ECU consegue mesmo assim, como ela sabe quem é quem, consegue adequar a ignição cilindro por cilindro. Ok? Então vamos ao Ford Focus 1.6, motor Sigma, 16 válvulas flex. Está aí o veículo na telinha de vocês e aqui a nossa diagramação inicial, né? Justamente para já abordar, né, ó, todos os sinais de entrada que nós já passamos. Então vamos lá, ó. Interruptores, sensor de rotação e PMS, temperatura do motor, lâmbidas, 2 lâmbidas, detonação, fase, posição do pedal do acelerador, posição da borboleta e o sensor de massa de ar, o MAF. E os atuadores, né, que estamos agora, né, os comandados pela ECU, ar-condicionado, eletroinjetores, corpo eletrônico, ignição, eletroventilador, bomba elétrica, né, o canister, partida frio. E aula de hoje, ignição, canister e o sisteminha de partida frio. Então vamos lá abordar estes atuadores, como é feito o comando, como que é a bobina desse carro, ok? Ela é um pouquinho fora de centro, vai ver que é interessante o modelo dessa bobina, né? E bobina de ignição, já de cara, hein? Um dos componentes que mais apresentam falhas nos veículos atualmente. E não é diferente neste motor Sigma, tá? Então, bobina de ignição, temos que estar sempre muito atentos. Detalhes. A ECU
faz um controle sobre a bobina de ignição, que é o atuador do sistema, né? Que ainda possui os cabos e as velas para completar o mapeamento da alta tensão requerida pelas velas para que ocorra a combustão da mistura, né? Para que a mistura entre em combustão. A mistura ar e gasolina, ar e álcool ou ar e a mistura dos dois, né? Teremos a combustão na fase final de compressão do motor para termos a combustão e empurrar o pistão fortemente do PMS ao PMI. É a fase de trabalho do motor. Então, o controle que a ECU faz sobre a bobina, né, é preciso. Se nós temos um controle de alta precisão no TI, no tempo de injeção dos 4 eletroinjetores, né, é muito preciso realmente. Também temos que ter o quê? Um controle na ignição, na centelha, pessoal. É muito importante realmente e, acima de tudo, é importante o quê? Analisar e entender que a ECU controla esse pulso negativo. A gente fala muito em milissegundos dos bicos injetores, né? Mas o controle da bobina, né? O aterramento para carregar a bobina, que é importante também, só que agora para a ignição. Então é assim, o positivo chega constante na bobina. E é um só para as duas bobinas, né? Uma carcaça única, mas internamente são duas, um positivo só para as duas. O tempo todo chega o positivo. Ligou a chave e já vem os 12 volts ou tensão da bateria, né? 13, 14 volts, o tempo todo. A ECU controla o pulso negativo. E esse controle é um controle de carregamento da bobina. Como assim carregamento? Vamos olhar lá para trás, como que funcionava uma ignição com platinado. Quando o platinado fechava, ele fechava o circuito, enviava o negativo para a bobina. A bobina ia carregando, porque ela está energizada, vai se carregando o campo magnético. Quando o platinado abre, corta esse negativo, o campo magnético forçado, é cortada a sua alimentação, ele fecha rapidamente. E é aí que nós temos a transformação de alta tensão do primário, vai para o secundário, vai para a torre da bobina. Lógico, aqui no Focus não temos o platinado, né? Mas quem faz o papel de fechar o platinado para carregar a bobina e abrir na hora certa para gerar alta tensão, né? E ter alta tensão no secundário para as bobinas, né? Da bobina para as velas, é a ECU. É a unidade de controle eletrônico do motor que faz o papel do platinado. É ela que faz o papel, tá? É ela que comanda, né, esse corte do carregamento do enrolamento primário para que a centelha vá para as velas. Como que ocorre essa transformação? Então, de novo, ó, a ECU carrega o primário, ou seja, manda o aterramento para a bobina. Fechou o circuito, como se fosse o platinado fechado. No momento que é para dar a centelha, ou seja, vamos supor, vai 10 graus APMS, ou seja, o pistão daquele cilindro está subindo, comprimindo a mistura. 10 graus antes de chegar lá em cima, ó, lá no teto, ó, 10 graus antes, a ECU abre o circuito, como se abrisse o platinado. Ou seja, provoca, né, o fechamento do carregamento do primário. Parou de carregar o primário, ele fecha e aí vai para o secundário. E o primário e o secundário estão isolados, não tem nenhum contato, né? São isolados. Aí a alta tensão vai para as velas e vai justamente iniciar a queima, ó, nesse exemplo que eu dei, né, ó, 10 graus APMS, 10 graus antes do pistão chegar lá em cima. É essa a função do sistema de ignição controlado pela ECU, para justamente termos a centelha sempre APMS, antes do ponto morto superior. E aquela velha história, né? Tenho certeza que várias pessoas pensam ao contrário, ou até falam ou ensinam ao contrário. A centelha não ocorre na fase de combustão do motor. De jeito nenhum.
A centelha ocorre antes, ocorre no finalzinho da fase de compressão, né? Por isso que o ponto sempre está adiantado. É 5 graus, 9 graus, 10 graus, APMS, ou seja, A antes, PMS, ponto morto superior. Então, a centelha ocorre antes da fase de combustão, tá? Podem perguntar, mas por que ocorre antes da fase de combustão? Ocorre na fase final da compressão. Porque, embora dentro da câmara de combustão o espaço é reduzido, né? É bem reduzido, a velocidade da chama, ou seja, a velocidade da combustão é muito lenta. Então ela tem que iniciar antes de terminar de comprimir. Para quando terminar de comprimir, que a biela dá aquela jogada do virabrequim, possa empurrar, né, o pistão fortemente para baixo, do PMS para o PMI, né, a fase de trabalho do motor. Então, por que a centelha sempre é antes, né, da combustão? É na fase de compressão, porque a velocidade da frente de chama é lenta. Ok? Tranquilos? Então vamos lá com a localização. Vocês estão vendo aí na telinha o motor Sigma 1.6, 16 válvulas flex. Olha em destaque lá o reservatório de partida frio, né? Ali do lado esquerdo da tela, né? Vamos falar sobre ele hoje, inclusive, né? Na segunda parte da aula. E a setinha vermelha mostrando onde nós temos a bobina de ignição. Esse transformador de tensão da bateria em alta tensão requerida pelas velas. A famosa bobina de ignição, que é, tecnicamente, o nome certo, né, de chamar, é um transformador. Localização. Por ser um sistema mapeado do tipo estático, temos a bobina de 4 torres na parte posterior do cabeçote, parte traseira, e a ligação com as velas centralizadas é por cabos, já que temos 2 comandos de válvulas nesse motor. Então, primeiro, a parte de ignição começa com a parte construtiva do motor. É o motor Sigma 1.6 16. Esse motor, caracterizado por 16 válvulas, temos 2 comandos. As velas vão estar exatamente centralizadas, bem no meio dos 2 comandos. Fica até mais fácil, né, para a própria câmara de combustão, a vela centralizada, tá? A ignição, né, é mapeada, claro, é a ECU, é a unidade de gerenciamento do motor que mapeia a ignição. E é do tipo estático, ou seja, não tem distribuidor. E é por monobobina com cabos. Não, é com uma bobina de 4 torres e cabos. Não é monobobina, é feito de 2 em 2 cilindros, tipo, né, mapeada estática com a ignição em cilindros gêmeos, né? É o sistema mais conhecido como centelha perdida, né? Então temos a centelha nos 2 cilindros gêmeos sempre e claro, né? Temos cabos de velas, temos velas. Quando se fala em cabo de vela, ótimo, né? Tem mais peça para trocar, né? Mais peça para danificar nesse motor, com toda certeza. Aqui em destaque lá no motor do carro, né? Ele próprio, ó, o atuador desse motor 1.6 16. Podem falar o que quiser, né? Já comentaram aqui no seu Mac, o seu universo do mecânico, esse motor lembra muito o Zetec. Lembra demais, né? O antigo motor 1.8 Zetec, usado no Escort, né? Usado em alguns carros da família Ford, né? Lembra demais. Então esse motor Sigma lembra demais o motor Zetec, tá, pessoal? Não o Zetec Rocan, né? O Zetec antigo 1.8 16 válvulas. Olhem a bobina de ignição aqui na parte posterior, parte traseira do cabeçote e claro, né, ó, os 4 cabos de ignição, né? E se você dividir a bobina ao meio, teremos 2 e 2 cilindros, ou seja, 1 e 4, 2 e 3. Primeiro falar do atuador. Com a função de transformar a alta tensão requerida pelas velas, sempre tomando como base a tensão da bateria,
temos um transformador de tensão, sempre em corrente contínua. Então é assim, o que é a bobina? É o atuador do sistema. Legal. São duas, mas a carcaça é única, é uma peça só que internamente é como se fosse dois funcionamentos independentes. 1 e 4, 2 e 3. Mas a peça é uma só. Ela transforma a tensão de alimentação dela, que é a tensão da bateria, né, que vem do relé principal, 12 volts a 14 volts, com o motor ligado, né, em alta tensão requerida pelas velas. Como assim em alta tensão? A bobina não é para 20 mil volts? Na média a bobina chega a dar até 20 mil volts de alta tensão. Mas o sistema se autorregula, ou seja, não é a bobina que determina quantos volts vai. É o sistema. Quanto que é necessário para a centelha pular na vela. É isso, tá? Então, é o quanto que é necessário, tá? Não é que a centelha vai ser mais forte ou menos forte. Nada disso. É o quanto é necessário para pular, tá? E é em corrente contínua e mais. Ele alimenta os cilindros gêmeos numa ligação em série. Então é assim. Se nós vamos ter a combustão no cilindro número 1, a alta tensão percorre o cabo de ignição do cilindro 1, vela do cilindro número 1, retorna pelo cilindro 4, vela, cabo e bobina. Ou seja, é sempre uma ligação em série. Por isso que é também conhecido como centelha perdida. Temos o que então? A alta tensão necessária para a combustão num dos cilindros, que está em PMS, finalzinho da compressão, e vai faiscar também na outra vela, no outro cilindro, que também está em PMS, porque são gêmeos, né? 1 e 4, 2 e 3, são gêmeos, só que na fase de escapamento. Ou seja, não vai queimar absolutamente nada, né? Não é para queimar nada. É só para cumprir o papel da centelha dar uma volta. É uma ligação em série, pessoal. Vai e volta a alta tensão requerida pela vela. E é assim. E tanto faz se sai do primeiro e volta pelo quarto, ou sai do quarto e volta pelo primeiro. Não importa. A velocidade é muito grande, né, desse circuito e tanto faz. Vai ter a centelha nos dois cilindros gêmeos. 1 e 4 e depois 2 e 3. E vai ser usada a alta tensão justamente naquele que precisa. Porque se um está na fase de escape, para pular a centelha é fácil. Vai ter o que ali? 1000 volts? Talvez nem isso. E o outro? O outro está em compressão. Vai ser difícil a centelha pular. Então no outro vai ter ali 6, 7, 8 mil volts. Ótimo. Ele autoajusta. Simples assim. Não fazemos nada, não regulamos nada. O sistema se autoajusta. No cilindro que precisa de alta tensão, vai se usar alta tensão. No outro, que é só um pulinho para poder cumprir o papel de ligação em série, vai ter só um pulinho, uma baixa tensão, né? Baixa tensão, estou dizendo até 1000 volts, né? Porque só a distância entre os dois eletrodos, para pular a tensão ali, chega a 1000 volts, pelo menos, tá? Olhem aqui por cima, né? A foto desse atuador, a foto da bobina de ignição desse sistema, né? E aqui, pessoal, dá para enxergar mais nitidamente, né, que são duas bobinas. Podem ver, nós temos os dois pinos de alta tensão e o enrolamento, né, que é essa parte preta. Do outro lado é a mesma coisa, ó, dois pinos de alta tensão e a parte preta, que é o enrolamento, né? Está aí, duas bobinas, como se separasse ao meio, mas não, é peça única aqui, né? É uma peça só para os dois cilindros, sempre alimentando cilindros gêmeos. Como que é a alimentação elétrica? Como que a ECU, então, controla o primário? Onde que está o primário nessa foto, pessoal? O primário é o chicotezinho que está na parte de baixo da tela de vocês. E o secundário? Obviamente, o secundário é a saída, são as torres. Então temos as torres, que são sempre gêmeas, 1 e 4, 2 e 3, e aqui embaixo, no conector elétrico, 3 fios. Primário é onde a ECU controla
a alimentação e o corte da bobina de ignição. Então vamos lá a esta importante, né, pinagem, a alimentação da ignição. São 3 fios neste atuador, como falei, sendo pino 1, 2 e 3. O pino 1 tem a ligação com o módulo ao B118. Pino 2, a alimentação com o fusível 34. Pino 3, com o pino B120 do módulo. E está ali do lado já, ó. O pino 1 é o controle do pulso, cilindros 1 e 4. O pino 3 é o controle do pulso, 2 e 3. E o pino central, obviamente, é o que vai entrar e se dividir para as 2 bobinas internas, né? Tanto para a bobina 1 como para a bobina 2. Temos o quê? O positivo, tensão da bateria, que vem lá do F34, fusível 34. Ou seja, temos 2 bobinas numa mesma carcaça e ainda, né? Dá para testar aqui, pessoal, com a canetinha de polaridade o pulso. Consigo medir o pulso pela canetinha, tá? 1 e 4, 2 e 3, ó. Eu, dando na partida, o pino central, o pino 2, bem positivo. Vai acender o LED vermelho da caneta de polaridade. Na partida, o pino 1 ao B118 vai pulsar o verde. Mesma coisa o B120, o pino 3, vai pulsar o verde também. Ou seja, temos aqui controles individuais de cada uma das 2 bobinas, embora elas façam parte da mesma carcaça, tá? Olhem como que ela é fora de centro nessa foto, dá para ver melhor, né? Ó, você vê ela bem deslocada, né? Bem fora de centro, né? Fica mais característico o modelo dessa bobina, né? Temos aí os pinos, então, e o conector elétrico aqui embaixo. E falar, lógico, na função dela. Apenas com a tensão da bateria via relé principal da injeção, que vem pelo F34, temos a transformação dessa tensão da bateria, né, ou seja, 14 volts, em até 20.000 volts, de acordo com a necessidade de distância e pressão entre os 2 eletrodos das velas. Então assim temos o quê? Uma alta tensão. A bobina aguenta até 20.000, mas o carro usa 20.000? Normalmente não, pessoal. Normalmente a alta tensão trabalha aí com 10, 9.000 volts. Olha, é muito raro chegar nos 20.000 volts, tá? Aqui uma outra foto, né? Mais em detalhe da bobina, né? Deslocada lateralmente, tá? Desse motor Sigma, tá? E tem as marcações dos cilindros, né? 1 e 4, 2 e 3, tá? Para você justamente montar os cabos na forma correta. Ah, eu posso inverter 1 com o 4, o 2 com o 3? Nenhum problema. São cilindros gêmeos. Vão funcionar exatamente da mesma forma. O que eu não posso fazer é inverter, né? Colocar 1 no lugar do 2, ou 3 no lugar do 4. Aí teremos problemas, vai dar pipoco, estouro, o motor não vai pegar, ou vai pegar falhando, né? Coisas do gênero. Agora, o 1 e o 4, o 2 e o 3, são perfeitamente passíveis de inversão. Não influencia. Porque, como eu falei para vocês, como que funciona essa alta tensão? Em série. A centelha sai de uma torre, cabo de vela, primeira vela, percorre o cabeçote, outra vela, cabo de vela e a outra torre. Ele dá uma volta no circuito, a ponto de as centelhas, nesses 2 cilindros gêmeos, um deles ocorre do eletrodo central ao lateral da bobina, e o outro vai ocorrer ao contrário, do eletrodo lateral ao central, retornando para a bobina. Pessoal, é assim que funciona o sistema de ignição em série. O centelhamento ocorre invertido nas velas. Um do central para o lateral, o outro do lateral para o central. Tá? Totalmente normal esse tipo de funcionamento do sistema de ignição mapeado do tipo estático. Tá? Dá para medir a bobina? Dá para testar a bobina, mesmo falando aí de multímetro? Dá.
Temos aí os dois enrolamentos, né? Enrolamento primário e enrolamento secundário. Então, ó, temos dois enrolamentos em cada uma das bobinas, sempre ligadas aos cilindros gêmeos. Primário, 0,7 ohms. Então, são 3 fios na bobina, pino central e um lateral, meço um primário, 0,7. Meço o outro, 0,7 também. Ok? São 3 pinos, não são, no enrolamento primário? O central e um lateral, 0,7. O central e o outro lateral, 0,7. Belezinha? Se eu quiser medir os dois juntos, se eu pegar os dois externos, né? 1,4 ohms. Eu vou somar 0,7 mais 0,7, tá? E o secundário? São o quê? As torres. Não tem 4 torres? Pegar as gêmeas, as 4 torres gêmeas. 1 e 4, 9.000 ohms. 2 e 3, 9.000 ohms. Ok? Tá aí a medição do secundário da bobina. Beleza? Painel de instrumentos, né? Como ocorre aí visualmente a informação para o condutor, para o motorista. E vamos lá a mais uma dica. A manutenção, velas, cabos de velas, aumentam a vida útil da bobina. Mas o que mais danifica o sistema nesse motor, pessoal, sem dúvida nenhuma, é quando ocorre vazamento de óleo pela tampa de válvulas e acumula óleo lá na vela. O cabo de vela trabalha encharcado com óleo. Imagine isso quente. Vai fritar, né? Vai cozinhar o cabo de vela, ele amolece, começa a dar fuga de corrente, estraga o cabo de vela, estraga a vela e estraga a bobina. Então, muito cuidado nesses motores, tá? Que a vela é lá para dentro, vaza óleo pela tampa de válvulas, estraga a vela, cabo de vela e acaba estragando a bobina. E o defeito? Vazamento de óleo. Ok? Vamos ao intervalo de aula e volto na sequência com mais detalhes de atuadores aqui no seu MEC. Olá, amigo reparador, bem-vindo a mais um programa da série Como Instalar da MTE Thomson. Meu nome é Rogério Costa e eu vou passar para vocês todas as informações para a correta instalação dos nossos produtos. Antes de começar o seu trabalho, verifique se você tem as ferramentas corretas e os utensílios para facilitar o seu trabalho. Lembrando que o uso de equipamento individual de proteção é recomendável também. Quanto ao descarte de materiais líquidos, fique atento à correta destinação de cada um deles. Para a troca da válvula termostática, primeiro posicione o recipiente coletor abaixo do sistema. Solte a mangueira inferior e a retire para ter acesso à válvula termostática. Note que com o líquido frio a válvula estará fechada, saindo pouco líquido do sistema. Solte com a chave de 10 mm os parafusos da fixação e retire a tampa da válvula. Retire o anel de vedação e a válvula termostática usada. Instale a válvula termostática nova e posicione o anel de vedação. O anel vai reter a válvula em seu alojamento. Recoloque a tampa da válvula termostática. Recoloque e aperte os parafusos de fixação da tampa. Recoloque a mangueira no bocal da tampa da válvula. Reposicione a abraçadeira e aperte o parafuso da mesma. Esperamos ter ajudado com essas informações. Acompanhe sempre os nossos capítulos da série Como Instalar. Qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato conosco. Até a próxima!